A Copa do Brasil foi criada em 1989 pela CBF para integrar clubes de todo o país em um torneio nacional democrático, já que o Campeonato Brasileiro da época tinha vagas limitadas. Inspirada em modelos europeus de Copas Nacionais, permitiu que equipes de diferentes estados, mesmo as de menor expressão, enfrentassem os grandes clubes, garantindo visibilidade, premiação e uma vaga na Libertadores. E foi justamente nessa primeira edição que o Grêmio se consagrou como pioneiro campeão em 1989, vencendo o Sport. 1989, campeão, Grêmio, vice, Sport. O Grêmio conquistou o título de forma invicta, sendo a primeira edição da Copa do Brasil. 1990, Flamengo, vice-campeão, Goiás. O Flamengo conquistou seu primeiro título da Copa do Brasil com gol da vitória no jogo de ida, sendo marcado por Fernando. 1991, campeão, Criciúma, vice-campeão, Grêmio. Com o Filipão no comando, o Criciúma, então na Série B, conquistou o título inédito por ter marcado um gol fora de casa. Um feito notável para um time de menor expressão na época. 1992, Internacional, vice, Fluminense. O Inter conquistou o título por vantagem de gols fora de casa, com gol polêmico de pênalti de Célio Silva nos minutos finais do jogo de volta, o que gerou muita discussão. 1993, campeão, Cruzeiro, vice-campeão, Grêmio. O Cruzeiro conquistou seu primeiro título da Copa do Brasil com o gol da vitória de Cleison sendo marcado logo no início do segundo tempo. 1994, campeão, Grêmio, vice, Ceará. O Grêmio conquistou seu segundo título da Copa do Brasil contra o Ceará. O Ceará, apesar de ser considerado um azarão, chegou à final eliminando equipes como Palmeiras e Inter. 1995, campeão, Corinthians, vice-campeão, Grêmio. O Corinthians conquistou seu primeiro título da Copa do Brasil de forma invicta com Marcelinho Carioca sendo o herói na final. 1996, campeão, Cruzeiro, vice-campeão, Palmeiras. O Cruzeiro venceu o poderoso Palmeiras da era Parmalat em uma virada histórica no Parque Antártica, com o gol do título marcado por Marcelo Ramos nos minutos finais. 1997, Grêmio. O Grêmio conquistou o tricampeonato da Copa do Brasil de forma invicta, calando o Maracanã lotado com um empate que garantiu o título pelos gols fora de casa. 1998, campeão, Palmeiras, vice-campeão, Cruzeiro. Na ida, 1-0 Cruzeiro com gols de Fábio Júnior e na volta, 2-0 Palmeiras, com gols de Paulo Nunes e Oséias. Detalhe interessante, o Palmeiras conquistou seu primeiro título da Copa do Brasil com gol de Oséias nos minutos finais do jogo da volta, conhecido como o gol espírita, devido à forma inusitada como a bola entrou no gol. 1999, campeão, Juventude, vice, Botafogo, a primeira zebra da história. O Juventude conquistou seu primeiro e único título da Copa do Brasil, sendo um dos poucos clubes fora do eixo Rio, São Paulo, Minas, Porto Alegre a vencer a competição. A final de volta no Maracanã teve um público de mais de 100 mil pessoas. 2000, campeão, Cruzeiro, vice-campeão, São Paulo. Placar, 0-0 no jogo de ida, 2-1 Cruzeiro no jogo de volta, com gols de Fábio Júnior, Giovani e Marcelinho Paraíba para o São Paulo. O Cruzeiro conquistou o tricampeonato da Copa do Brasil de virada, com gols nos minutos finais do segundo tempo, sendo o gol do título marcado por Giovani. 2001, Grêmio, vice-campeão, Corinthians. O Grêmio conquistou seu tetracampeonato da Copa do Brasil em pleno Morumbi, calando a torcida corintiana com uma vitória expressiva no jogo de volta. 2002, campeão, Corinthians, vice-campeão, Brasiliense. 2-1 para o Corinthians na ida e 1-1 na volta. 2003, Cruzeiro, vice, Flamengo. O Cruzeiro conquistou a tríplice coroa, Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro em 2003. E a final da Copa do Brasil foi marcada por um gol de letra de Alex no jogo de ida, que gerou muita repercussão. 2004, campeão, Santo André, vice-campeão, Flamengo. 2-2 no jogo de ida e 2-0 para o Santo André na volta. O Santo André, um time de menor expressão, protagonizou uma das maiores zebras da história da Copa do Brasil ao vencer o Flamengo em pleno Maracanã e conquistar o título inédito. 2005, campeão, Paulista, vice-campeão, Fluminense. Placar, 2-0 Paulista na ida e 0-0 na volta, com gols de Márcio Mossoró e Léo. O Paulista de Jundiaí, um time de menor expressão, surpreendeu ao vencer o Fluminense e conquistar o seu primeiro e único título da Copa do Brasil, sendo um dos poucos clubes de fora do eixo Rio, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul a vencer a competição. 2006, campeão, Flamengo, vice-campeão, Vasco da Gama. Placar, 2-0 para o Flamengo na ida e 1-0 para o Flamengo na volta. Gols de Obina, Luizão e Juan. Foi a primeira vez na história da Copa do Brasil que dois clubes do mesmo estado se enfrentaram na final. O Flamengo conquistou o bicampeonato sobre o seu maior rival. 2007, campeão, Fluminense, vice-campeão, Figueirense. 1-1 na ida, 1-0 Fluminense em Santa Catarina, na volta. O Fluminense conquistou seu primeiro título da Copa do Brasil, encerrando um jejum de 23 anos sem títulos nacionais. O gol do título foi marcado por Roger Machado, zagueiro improvisado no ataque. 2008, campeão, Sport, vice-campeão, Corinthians. Placar,
3-1 para o Corinthians na ida, 2-0 para o Sport na volta. O Sport conquistou seu primeiro título da Copa do Brasil, revertendo uma desvantagem de 2 gols no jogo de ida e vencendo pelo critério de gols fora de casa, em uma final emocionante na Ilha do Retiro. 2009, campeão, Corinthians, vice, Internacional. Ida, 2-0 para o Corinthians, volta, 2-2. O Corinthians conquistou o tricampeonato da Copa do Brasil com Ronaldo Fenômeno sendo um dos destaques da campanha. O jogo de volta foi emocionante, com o Inter buscando empate, mas o Corinthians segurou o resultado. 2010, campeão, Santos. Vice-campeão, Vitória. 2-0 para o Santos na ida, 2-1 para o Vitória na volta. O Santos, com a geração de meninos da Vila, Neymar, Ganso e André, conquistou o título, marcando o início de uma era vitoriosa para os clubes. A final da volta foi emocionante, com o Vitória buscando o resultado, mas o Santos segurou a vantagem. 2011, campeão, Vasco. Vice-campeão, Coritiba. O Vasco conquistou seu primeiro título da Copa do Brasil em uma final emocionante, apesar da derrota no jogo de volta. O gol marcado fora de casa por Alexandro no jogo de ida foi decisivo para o título. 2012, campeão, Palmeiras. Vice-campeão, Coritiba. Placar: 2-0 Palmeiras na ida, 1-1 na volta. O Palmeiras conquistou o título de forma invicta, o que foi um feito notável, especialmente considerando que o clube estava na Série B do Campeonato Brasileiro daquele ano. O gol de Betinho no jogo de volta garantiu o título. 2013, campeão, Flamengo. Vice-campeão, Atlético Paranaense. O Flamengo conquistou o tricampeonato da Copa do Brasil em uma final com grande festa da torcida no Maracanã, com gols decisivos no final do jogo de volta que garantiram o título. 2014, campeão, Atlético Mineiro. Vice-campeão, Cruzeiro. Placar: 2-0 Atlético Mineiro na ida, 1-0 Atlético Mineiro na volta, com gols de Luan, Dátolo e Diego Tardelli. A final de 2014 foi um clássico mineiro histórico, a primeira vez que os dois rivais de Minas Gerais se enfrentaram em uma final de Copa do Brasil. O Atlético conquistou o título sobre o seu maior rival com um gol decisivo de Diego Tardelli no jogo da volta. 2015, campeão, Palmeiras. Vice-campeão, Santos. A final de 2015 foi um clássico paulista emocionante, decidido nos pênaltis após o Palmeiras vencer o jogo de volta por 2-1, revertendo a vantagem do Santos. O goleiro Fernando Praz foi o herói da conquista dos pênaltis, garantindo o título para o Palmeiras. 2016, campeão, Grêmio. Vice-campeão, Atlético Mineiro. 3-1 para o Grêmio na casa do Atlético no jogo de ida, 1-1 na volta. O Grêmio conquistou seu 5º título da Copa do Brasil, tornando-se o maior campeão da competição na época. O gol de Casares no jogo de volta, marcado do meio campo, foi um dos mais bonitos da história das finais. 2017, campeão, Cruzeiro. Vice-campeão, Flamengo. 1-1 na ida, 0-0 na volta. O Cruzeiro conquistou seu pentacampeonato da Copa do Brasil em uma final muito disputada contra o Flamengo. Após 2 empates, a decisão foi para os pênaltis, onde o goleiro Fábio se destacou, defendendo a cobrança e garantindo o título para a Raposa. 2018, Cruzeiro. Vice, Corinthians. Ida, 1-0 Cruzeiro, volta, 2-1 Cruzeiro. O Cruzeiro conquistou seu hexacampeonato da Copa do Brasil, tornando-se o maior campeão isolado da competição. A final foi marcada por lances polêmicos e a utilização do VAR, que gerou muita discussão. 2019, campeão, Atlético Paranaense, vice, Internacional. 1-0 para o Atlético na ida com gol de Bruno Guimarães e 2-1 para o Atlético na volta com gols de Léo Cittadini, Rony e Nico Lopes para o Inter. O Atlético Paranaense conquistou seu primeiro título da Copa do Brasil em uma campanha histórica. O gol de Rony no final do jogo no Beira-Rio selou a vitória e o título inédito para o Furacão. 2020, campeão, Palmeiras. Vice-campeão, Grêmio. Placar: Grêmio 0, Palmeiras 1 na ida e 2-0 para o Palmeiras na volta. O Palmeiras conquistou seu 4º título da Copa do Brasil, completando a tríplice coroa na temporada de 2020. Paulistão, Libertadores e Copa do Brasil. A vitória sobre o Grêmio foi dominante nos 2 jogos da final. 2021, Atlético Mineiro. Ida, 4-0 para o Atlético Mineiro, com gols de Hulk, Keno, Eduardo Vargas e Hulk. E na volta, 2-1 para o Atlético Mineiro, com gols de Keno e Hulk e Jaderson, para o Atlético Paranaense. O Atlético Mineiro conquistou a tríplice coroa em 2021, Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, em um feito histórico para o clube. A vitória na Copa do Brasil foi dominante, com um placar agregado de 6-1 sobre o Atlético Paranaense. 2022, campeão, Flamengo. Vice-campeão, Corinthians. A final de 2022 foi um confronto equilibrado entre 2 dos maiores clubes do Brasil. Após 2 empates, a decisão foi para os pênaltis, onde o Flamengo se sagrou campeão, conquistando seu 4º título da Copa do Brasil. 2023, campeão, São Paulo. Vice-campeão, Flamengo. Ida, 1-0 São Paulo fora de casa, volta, 1-1. O São Paulo conquistou o título inédito da Copa do Brasil, um marco histórico para o clube. A torcida tricolor fez uma festa memorável no Morumbi e o time de Dorival Júnior superou o Flamengo para levantar a taça. 2024, campeão, Flamengo. Vice, Atlético Mineiro. Ida, 3-1 Flamengo, volta, 1-0 Flamengo. Os gols no jogo de ida foram 2 de Gabigol e 1 de Arrascaeta. Do Atlético foi o Hulk. Na volta, o gol do Flamengo foi de Gonzalo Plata. O Flamengo conquistou seu 5º título da Copa do Brasil, consolidando-se como um dos maiores vencedores da competição.
A final foi marcada pela atuação decisiva de Gabigol no jogo de ida e pelo gol de Gonzalo Plata no jogo de volta. Se inscreve e curte para ver mais vídeos. Se quiser ter um contato direto comigo, me segue no Instagram que a gente vira amigo. Valeu!